Boa noite. Hoje vamos encerrar o capítulo 12. Até que enfim, né? A novela Pantanal do estudo do Evangelho é o capítulo 12, né? Não acabava nunca. Hoje é o último versículo do capítulo 12. E aí a gente precisa fazer uma geral do que foi que a gente estudou nesse capítulo 12. Bom, todo o capítulo é atravessado por uma polêmica entre Jesus e um determinado grupo de fariseus. Então, há uma dinâmica de ações de Jesus no sentido de sensibilizar o coração desse colégio farisaico que ali se encontrava, nesse grupo de fariseus, e discursos para tocar a racionalidade. Entenderam? Então, a dinâmica de Jesus com esses educandos, porque por mais que fossem intelectuais da religiosidade, da espiritualidade, teólogos, renomados, para Jesus eram crianças. Então, a dinâmica que Jesus adota com eles é alternar sensibilização com entendimento, com a racionalidade poderosa de Jesus. Então, Jesus oferece material, primeiro, de sensibilização, para minar a defesa do orgulho e do egoísmo, as barreiras do orgulho e do egoísmo, e em seguida oferecer material de entendimento. Era entendimento oferecido para aquele momento? Não. Não era. E é bom a gente já ir refletindo sobre isso, porque já há algumas semanas, viu, Bruno? Tem um delayzinho entre a gravação e os programas, é a Bruna de Ipatinga, viu, gente? Está visitando a gente. Então, a gente vai percebendo que esse capítulo não acaba tratando sobre família à toa. Sobre convivência familiar à toa. Não é à toa que o foco é a questão do entendimento tardio, do atraso de entendimento moral, daquilo que Kardec chamou no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo de imaturidade do senso moral, e o fato de ele terminar tratando de família. O que traz grande dificuldade para quem já despertou para as noções de espiritualidade no campo da convivência familiar? A falta de compreensão. Não é assim? Muitas vezes, o nosso interesse, a nossa dedicação ao Evangelho não é compreendida. Ou é mal compreendida. Ou não é compreendida de jeito nenhum, ou é mal compreendida. Por quê? Porque o entendimento é alguma coisa que é semeado hoje para florescer amanhã. E frutificar lá na frente. Enquanto a gente não entender que é assim que funciona, nós vamos viver frustrados em relação aos nossos companheiros em família que ainda não abraçaram o Evangelho como noção de vida, noção central, essencial de vida. Vamos viver frustrados. E sabe em que transforma frustração? Em que ela se transmuta? Alergia, gastrite, hérnia de disco, queda de cabelo, viu? Unha fraca, afta, frieira, até hemorroida. Tudo de ruim que pode acontecer com o corpo acontece quando a nossa frustração em relação aos familiares se transforma em psicossomatização. A gente olha para o parente e fala, como é que ele não entende isso que eu consigo entender? E a gente fica péssimo com isso, né, Ana Paula? A gente fica mal com isso. A Ana Paula, por exemplo, tem uma filha chamada Ana Clara, ela tenta arrastar para o centro e a menina não vem de jeito nenhum. O menino não pode nem ouvir falar em centro espírita. O pessoal da internet não sabe, mas tem uma menina chamada Ana Clara. E não gosta de evangelho de jeito nenhum. Nem sabe cantar todas as músicas do Tim Vanessa. Não é? Daqui uns dias a Ana Clara que vai sentar aqui na frente. Vai ver. Vou pegar ela no susto.
Então, nosso problema com relação ao entendimento é isso. Vamos pensar que essa passagem final do capítulo 12, em que Jesus é visitado por um grupo de parentes, né, a mãe e os irmãos, enquanto ele se encontrava dentro de uma casa, justamente tentando dar entendimento para os fariseus, isso não aconteceu por um acaso. O fechamento do capítulo é tratando disso. Existe uma familiaridade, uma parentela que é consanguínea, que atende a uma finalidade kármica. A gente não nasce com o mesmo sobrenome, a mesma genética à toa. É para que haja proximidade, porque da proximidade vai haver a permuta. O outro aprende com a gente alguma coisa sobre o evangelho que a gente já conhece, ele não conhece, e em contrapartida a gente aprende o que com o outro? Ter paciência. A gente aprende a esperar. A gente aprende que o amor sabe esperar. Não é assim? Essa pergunta. Para que um dia, quiçá, se converta a consanguinidade em familiaridade ou parentela espiritual. Nós vamos fechar, estamos fechando na última semana e hoje, né, falando disso. Quando Jesus fala assim, olha, aqui dentro dessa casa, desse imóvel, existem parentes meus que não têm o meu sangue. É um outro tipo de parente, são os meus parentes do coração, porque eles enxergam a vida como eu enxergo. Eles não vivenciam a lei de Deus como eu vivencio, isso não. Mas eles já olham para a vida, olham para os fenômenos da vida, para as circunstâncias da vida, com o meu olhar, que é o que caracteriza a família cristã. Nós já olhamos para o mundo com os olhos de Jesus. A única coisa que ainda diferencia, e esse detalhezinho é que faz a grande diferença, é esse detalhezinho, seu Murilo, que a gente ainda vai demorar muito a alcançar. É que Jesus olha para a vida com os olhos de Deus e depois vive a vida como Deus quer que ele viva. É Jesus. Nós olhamos para a vida com os olhos de Jesus, que por sua vez são os olhos de Deus, mas ainda falta ânimo, empolgação, ainda falta gás para viver a vida como Jesus vive, como ele vive no presente. Tá claro isso, gente? Bom, no último versículo então do capítulo 12, o Evangelho de Mateus diz assim: pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão e irmã e mãe. Esse é meu irmão e irmã e mãe. São as últimas palavras de Jesus no capítulo 12, no versículo 50. Pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Na semana passada, Jesus aponta para esses parentes espirituais, os discípulos que ali se encontravam, eles estendendo a mão. Lembram disso? Quem estava aqui semana passada? Até eu peço desculpa em público para toda a internet pelo auê que o meu filho Francisco criou semana passada. Vocês devem ter escutado aquela algazarra toda, era que ele tinha tomado muita mamadeira, estava animado, né? Então, na semana passada, quando o Francisco estava, né? Jesus estende as mãos para assinalar quem ali dentro era pertencente à sua família espiritual. Por que Jesus estende as mãos? O que a mão representa? É um códigozinho de entendimento, viu, Ana? Que sempre que essa palavrinha aparecer, o Senhor Honório enfatizava isso. Sempre que essa palavrinha aparecer no estudo do Evangelho, ela se refere a trabalho. Mas aí nós vimos que não é qualquer trabalho. É o trabalho fruto da abnegação. É o trabalho em prol e em favor do Evangelho, a serviço de Deus
e para a redenção de toda a humanidade. Esse é o grande trabalho que nós desempenhamos. Então, quando eu realizo alguma atividade, sei lá, estou lá no meu estabelecimento comercial vendendo um produto. Eu estou trabalhando em benefício da minha subsistência e dos meus familiares. Tá, esse é o trabalho profissional. Mas não é esse o trabalho que Jesus se refere. Agora, se eu estou lá no meu estabelecimento comercial, aparece alguém desesperado que foi comprar uma roupa e deixa escapulir que o filho está com um problema complicado com droga, e eu começo a consolar essa pessoa e termina que eu vendo o produto e ainda dou um abraço e enxugo a lágrima da pessoa, teve um trabalho adicional ali. Teve alguma coisa a mais ali. É desse trabalho que Jesus está falando. Na nossa dedicação altruísta para socorrer as necessidades do nosso semelhante. Isso singulariza, tipifica, marca, caracteriza o servo de Jesus na terra, a família de Jesus na terra e no céu. E por falar em céu, a palavrinha que a gente vai pôr em destaque hoje é céus, no plural. Tá. Esse sujeito que trabalha em favor do semelhante, esse é irmão, e irmã, e mãe, e pai, e primo de Jesus na família espiritual, certo? E auxiliar o semelhante é em si fazer a vontade de Deus, porque ele está afirmando isso no versículo. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai. Só que nós vamos destacar aqui essa coisa que Jesus sempre procura fazer de situar Deus. Onde está Deus? Vai agregar ao nosso entendimento sobre trabalho espiritual um valor novo. Parece uma loucura isso, né? Saber onde Deus está vai me ajudar a entender que tipo de trabalho Jesus espera de mim? Sim. Então a pergunta é essa: onde Deus está? Jesus responde no versículo: nos céus. Só que aí nós temos um problema. Saiu uma pesquisa recentemente, até estou torcendo, rezando a espiritualidade de que ela seja falsa, fake ou duvidosa, de que 11 milhões de brasileiros ainda são terraplanistas. Por que eu estou rezando para isso? Porque o terraplanismo, por exemplo, dificulta muito o entendimento desse versículo. E agora? Onde está Deus? No céu. Tá. Se você é terraplanista, tem a terra e o céu. Mas se você já tem um entendimento que circula aí há 500 anos, de que a Terra é uma esfera com os polos achatados, que gravita em torno do Sol, dentro de uma determinada órbita. O que é céu no espaço? O que é alto e o que é baixo no espaço, Adelmo? Onde é o céu? A Terra gira. Se ela gira, para onde eu estou apontando o dedo hoje, não é para onde eu vou estar apontando o dedo amanhã. É uma coisa complicada. Fala, Flavinha. Depois de que a consciência não está no corpo, eu estou focada até hoje. É porque a gente tem essa dificuldade de situar, né? Localizar as coisas, né? Localizar as coisas. É muito difícil você falar isso quando você pensa no infinito. O infinito é um dos atributos do universo, né? Adiante tem o horizonte infinito, né? E o caminho pisado também, a estrada longa já percorrida, né? Se a gente pensar de uma forma linear, né? É muito complicado você situar alguma coisa no universo. Então essa noção espacial aqui nós não vamos adotá-la, tá bom? Por quê? Porque Kardec era um entusiasmado com a astronomia. Um dos seus braços direito, né?
foi Camille Flammarion, grande astrônomo, né? Que há uma notícia aí, a gente não sabe até que ponto isso foi especulação ou não, de que o capítulo, né, Uranografia Geral, de autoria de Galileu Galilei, na verdade, que foi psicografado por Camille Flammarion, seria um fenômeno de animismo. Só uma curiosidade, viu, gente? Não fica apegado a isso, não. É só uma perfumaria. Porque há uma possibilidade do próprio Flammarion ser Galileu Galilei. Isso nunca ficou muito claro. Se é uma psicografia anímica, um transe em que a personalidade anterior aflorou, e até que ponto eram espíritos que se entendiam, né? Um médium astrônomo com um espírito astrônomo. Eurípides Barçanufo era um apaixonado por astronomia, né? A astronomia era uma disciplina do Colégio Allan Kardec em Sacramento. Aloysio, por que você está começando falando de astronomia, de terraplanismo, de heliocentrismo, e de geocentrismo? Né? Tem gente que fala em geocentrismo. Por que nós estamos falando disso? Porque a palavra noite é céus. E nós vamos começar com a obra básica. Livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 3, o céu. O que o professor, o grande pedagogo, excelso didata, Allan Kardec, tem que fazer no início desse capítulo para falar de céu? O que nós estamos falando hoje? Oferecer noções básicas de astronomia. Começa por aí. Então, lá aparece o seguinte: a teologia cristã reconhece 3 céus. Opa, estão entendendo por que a palavra está no plural? Céus. A teologia cristã reconhece 3 céus. Está dizendo Allan Kardec. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. Tranquilo? Sai ali fora, você saber se abre ou não o guarda-chuva. O que você faz? Olha para o céu. O que você vai ver? Nuvens. Não vai ver o ar, mas vai ver as nuvens se movimentando graças ao ar. Até aí tudo bem? Pois bem, é o primeiro. O segundo, o espaço em que giram os astros. Esse dá para ver a olho nu? Depende do tempo. Se for esse chuvarel que está em fevereiro no Brasil inteiro, talvez nem a olho nu você não consiga ver alguma coisa. Mas quando você quer observar, realmente, você tem que lançar a mão de instrumentos, né? Um telescópio, né? Aqueles aparelhos todos lá da NASA, para observar os astros. A astronomia estuda utilizando instrumentos. Aí você vai olhar os movimentos dos corpos celestes, os planetas, as estrelas, os cometas, das galáxias. Tudo bem, Tonzinho? E o terceiro céu? O terceiro, para além deste, para além do universo infinito. Detalhe, gente, eu estou falando do infinito, mas é na nossa perspectiva, porque na perspectiva de Deus, ele é finito. Tá? Porque Deus criou o universo, então tem um princípio. O princípio está em Deus. Só fazer esse adendo. Tem que fazer esses adendos, porque o pessoal vem na internet, né, Bruna? Vai lá e comenta. O Aloysio não está dizendo que é infinito. Bom, o terceiro céu é para além do astronômico. Ele não é perceptível nem com os instrumentos da NASA. Que céu é esse? É a morada do Altíssimo. Opa, isso parece com o versículo de hoje? Allan Kardec está dizendo assim, que esse terceiro céu é a morada do Altíssimo. O que Jesus está falando no versículo? O meu Pai que está nos céus. A morada do Altíssimo. A habitação dos que o contemplam face a face. Opa, não é só Deus que está nesse terceiro céu.
também tem um grupo. E um grupo, tia Adriana, que é capaz, só está ali com ele, porque é capaz de contemplá-lo face a face. É aí que o sujeito pega o olhar literal, tapado, sabe? E fala, existe um lugar no universo, uma região, um prédio, um bairro, um quarteirão, onde Deus tem um casão e ele tem uma vizinhança no condomínio. Tipo assim, seu Adelmo é Deus num casão e é vizinho da Ana Paula. Todo dia a Ana Paula abre a janela e contempla o seu Adelmo face a face. Seria tipo, é quase isso, Ana Paula, né? Contempla face a face. Existe pessoas que veem Deus porque moram perto de Deus. É isso? Né? É lógico que não é isso. Que moradas são essas, Adelmo? Onde está Deus? Que céu é esse? Onde ele e uma elite espiritual habita. É o que nós vamos descobrir hoje. Sabe por quê? Porque na hora que eu descobrir onde Deus e essa elite espiritual está, eu vou descobrir onde eu não estou. E descobrir onde você ainda não pode estar é exercitar o famoso conhece-te a ti mesmo. Entendeu, Tonzinho? Vamos ver onde é que é essa morada infinita? Olha só, Sadel. As diferentes doutrinas relativamente ao paraíso, olha, Kardec já está associando esse tal céu ao paraíso, repousam todas no duplo erro de considerar a Terra centro do universo. Eita, Kardec não era terraplanista. E ilimitada a região dos astros. É além desse limite imaginário que todas têm colocado a residência afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Singular a anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa a todas as coisas, nos confins da criação, em vez de no centro, donde o seu pensamento poderia irradiante abranger a tudo. A nossa ideia infantil é de que Deus está no lugar onde eu não esteja. Se Ele está no lugar onde eu não esteja e Ele é Deus, então é um lugar bem distante. Né? Sabe, você pega, vai lá para a estação, que vai para Hogwarts, que é... Qual o nome da estação? 2 quartos, né? Isso, a plataforma 924, vai para Hogwarts, depois você pega um trem, vai para Nárnia, aí depois você sai de Nárnia, Deus está lá. É um lugar muito distante. Aí Kardec põe um grilinho na nossa cabeça agora, Camila. Ele fala que Deus não está muito distante, Ele está no centro de toda a criação. Eita! Onde é o centro do universo? Onde é o centro do universo? Porque é lá que Deus está. Ele está no centro. Vocês se lembram de Jesus dizer assim? O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é onde Deus mora. Onde está Deus? Detalhe, Flavinha, para voltar àquela velha discussão que te tirou umas noites de sono. Eu estou assim, dentro de nós não é do meu corpo, viu? No meu corpo, dentro dele tem intestino, estômago, pâncreas, né? Não tem Deus dentro do meu corpo. Olha só, Deus está na consciência, no eixo da consciência.
No centro da consciência. E onde está a consciência? Não sei, que ela não está no corpo. Aí agora eu coloco. Mas espera aí. Em qual consciência? Na minha? Ou na da Juliana? Ou na do seu Adelmo? Ao mesmo tempo? Aí tem que pegar um negócio abençoado chamado O Livro dos Espíritos e ler aquelas primeiras perguntinhas e ver os atributos de Deus. Onipresente, onisciente, onipotente. Ou seja, Ele está em todos os lugares, Ele tem todo o conhecimento e todo o poder. É o que é Deus. É o que? Que isso, né? Aí, Eurípides Barçanufo começava a pensar nessa grandeza, se comovia as lágrimas e escrevia um poema chamado Deus. Reconheço-vos eu, Senhor. Esse é o mote de todo o poema, né? Reconheço-vos eu. Aí ele vai falando no matiz dos campos, no íris multicor, né? No andar na criança que sorri, no ancião que caminha. A pergunta... Oi, fala, Elis. Em sacramento, né? O poema. Porque aí, Eurípides Barçanufo se deu conta que a pergunta não é onde está Deus. A pergunta é onde Deus não está. Onde Deus não está? Não tem. Porque a verdade é que nós, e eu digo nós, todos os seres humanos, todos os peixes, todas as aves, todos os planetas, todos os sóis, todas as galáxias, estão em Deus. Estão em Deus. Estamos imersos em Deus, mergulhados em Deus. E não é que às vezes a gente diz assim, Senhor, por que o Senhor não me ajuda, não me socorre, estou me sentindo tão desamparado, tão desamparado. Isso é falta de meditar sobre Deus, refletir sobre Deus. Bonito isso, né? Bom, então vamos avançar, ó. Nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Pausa, aqui está o nosso estudo da noite de hoje. Aqui está o nosso estudo. O céu é um lugar que está em todos os lugares, que ou você tem acesso a ele, ou não tem acesso. O que determina que você tem acesso ao céu, ou não tem acesso ao céu? O vício ou a virtude? Estou sentado no banco da praça central da minha cidade, fazendo uma prece e pedindo a Jesus para amparar um andarilho que passou na minha frente. Estou no céu. Estou sentado no banco do centro espírita, reparando que a mulher do palestrante não passou a roupa dele. Mentira, está passadinho. Está passadinho. Estou no céu? Estou no inferno. Inferno interior. O meu corpo, não importa onde ele está. A pergunta é, a minha consciência está onde?
E aí você não vai situar com um topos, com um local. Você vai situar com um estado de espírito. A minha consciência está no vício, por exemplo, de falar mal dos outros, ou está na virtude, por exemplo, de sentir misericórdia pelo sofrimento alheio? A pergunta é, onde a minha consciência está? Se a minha consciência, naquele momento e naquele local, estiver na virtude, persona, individualidade, estou no céu, que é, por coincidência, o mesmo lugar que quem está? Deus. Gente, quando você fala para alguém assim, fulano, vai com Deus, existe uma profundidade moral nesse desejo, nesse anseio, que a gente não faz ideia. Porque você está desejando, querendo, que esta pessoa siga o caminho dela, por onde for, estando com a consciência na virtude. Quando uma mãe fala para o filho está saindo para uma festa, e ela fala assim, meu filho, vai com Deus. Ela está querendo que o filho esteja na balada, sabe? A banda quebrando pau, o povo lá doidão, e ele se mantendo digno, estando na virtude. Ele está com Deus, lá na rave, lá na festa universitária, ele está com Deus. A mãe quis, ele quis também ir com Deus, estar com Deus. Ali na festa, com os amigos, se ele está digno, ele está com Deus, está no céu. Eita! Se mexe com toda a nossa concepção de religiosidade. Todinha. Isso mexe com a nossa relação com a casa espírita, com o prédio. Existe um negócio na tradição judaico-cristã que tem bagunçado o meio de campo. Se chama complexo de culpa. Sabe aquele dia que chegou uma visita, um parente que você não via há 15 anos na sua casa na hora que você estava indo para o centro? E que você não pôde ir para o centro e ficou em casa recebendo esse parente com a cara ruim, bicudo, maltratando ele, e ele saiu de lá sem graça daí um pouquinho, jurando para si mesmo que nunca mais passa na sua porta? Sabe por que isso aconteceu? Porque o fato de você não estar fisicamente no prédio físico do centro espírita te gera culpa. Mas maltratar o parente não. Entendeu, Camilinho? Maltratar o parente não. Isso muda a sua relação com a casa espírita. Aí a semana seguinte tem também, sabe? Um cardeal fariseu reencarnado, cardeal da Idade Média, né? Os gente boa de agora não, sabe? Aquele inquisidor que vai falar assim, ô fulano, semana passada você faltou da tarefa, o que aconteceu? Mas não é para saber se você estava doente, não. É para contar quantas vezes você faltou da mediúnica ou do trabalho, para ver se te corta da lista de cooperador. Aí você vai falar timidamente, né? Vai falar timidamente, gaguejando, eu não pude vir. É aonde seu parente vai embora, você não pôde ir no centro, mas é inscrito no canal Mildinho Uberaba, clicou no sininho para notificação, e aí você foi assistir uma palestra do Luiz Elias na internet e fala para o dirigente do centro, olha, eu não vim no centro, mas assisti uma ótima palestra, você devia conhecer o canal Mildinho Uberaba. Não é, Bruna? É, entendeu? Aí você se livra da culpa de não ter ido no centro. Olha, gente, vou falar um negócio aqui que vai mexer com muita gente, talvez incomodar e chatear alguns.
Na terra regenerada, não vai ter mais centro espírita. Sabe por quê? Porque os lares se transformarão em centros espíritas. Porque a minha casa vai ser um centro espírita, em vibração, em dignidade. Porque o alimento que eu servirei na mesa do meu lar vai ter a mesma qualidade fluídica da refeição que se produz na cozinha do centro. Porque o abraço que eu vou dar no meu filho antes dele dormir vai ter a mesma virtude vibratória do passe que eu dou na câmara de passe. Por enquanto, a gente ainda restringe a regeneração a um dia, uma hora e um local. O Centro Espírita Eurípides Barçanufo, toda quarta-feira às 19h30. A regeneração, para mim, ainda é uma regeneração com limites. Um dia ela será ilimitada. Um dia. O primeiro núcleo de trabalho cristão, a Casa do Caminho, não era um terreno com um prédio que construíram para ser a primeira instituição cristã. Era a casa onde Filipe morava com a família. E ele abriu a porta da casa. E lá entrava doente, entrava viúva, entrava órfão. O povo comia lá, tia Adriana, não sabia nem quem era o dono da casa. E aí o Filipe, em algum momento, vai embora e deixa a casa para todo mundo. Sem menor apego. Sabe por quê? O céu não era a casa do caminho. O céu era a consciência de Filipe, de Tiago, de Pedro, de João. Bom, aí lá no livro Justiça Divina, no capítulo 24, intitulado Céu, o Emmanuel vai lançar mais luz sobre esse entendimento kardeciano. Lembrando que Justiça Divina é um livro em que Emmanuel comenta passagens do livro Céu e Inferno. E o Emmanuel começa dizendo assim: aflitiva e longa tem sido a nossa viagem multimilenária através da reencarnação, a fim de que venhamos a entender o conceito de céu. Olha o que o Emmanuel está falando. Ele está dizendo que a gente reencarna muitas vezes para aprender o que é céu. É o sentido da reencarnação, Priscila. A gente reencarna várias vezes, para que depois de muitas encarnações a gente consiga entender, de uma vez por todas, que céu é consciência em paz. Céu é consciência em paz. Deus, teologicamente transformado em caprichoso patriarca, né, num trono, com barbinha e tal, né, vivesse condecorando os filhos oportunistas que evidenciassem mais ampla inteligência no campeonato da adulação. Então, quem fizer as músicas e as preces mais bonitas para Deus, dizendo, Deus, eu te amo. Afinal de contas, Eurípides Barçanufo é o espírito que se encontra onde se encontra, porque ele fez o poema Deus. Só por isso, né? Essa casa chama Eurípides Barçanufo, porque um dia um homem fez um poema. Só por isso. Óbvio que não. O céu, com a sua elite espiritual, não é uma elite espiritual que conquistou a posição em que se encontra, a posição psíquica em que se encontra, só porque adorava em louvores a figura de Deus. Não é. O que mede a nossa devoção a Deus não é a quantidade de vezes que nós falamos em nome dele. É a quantidade de vezes que nós calamos em nome dele. Calar em nome do bem é muito mais difícil
que falar em nome do bem. Muito mais difícil. Que os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico. Que cada espírito permanece em determinado momento evolutivo. E que por isso, o céu, em essência, é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. Visão interior de cada um. Eita! Isso aqui é transcendental. Não é a visão exterior de cada um. É a visão interior. Entendeu isso, César? A gente diz muito assim, positividade ou negatividade, né? Alguém que é positivo ou alguém que é alguém negativo, depende de como ela olha para o mundo e para as pessoas. Não. Depende de como ela olha para si. E o olhar para si é uma questão de medida, de temperança. Porque você nem pode ser muito condescendente a ponto de fechar os olhos para os próprios defeitos e nem pode ser muito rigoroso a ponto de cair em depressão. Tem que ser ali, sabe? O tempero na feijoada. Se faltar, o feijão é sem graça. Se passar, o povo, né, com hipertensão vai para o hospital. Não pode nem exagerar, nem faltar. Na medida, Tonzinho, é o olhar que devemos ter sobre nós mesmos. Quando você apura, afina esse olhar sobre si mesmo, você está no céu. Porque você vai ser capaz de exercer sobre si uma vigilância moral, mas sem que ela se transmute em culpa, e culpa adoece e mata. Essa regeneração deve ser muito difícil baseado nisso. Porque essa transformação que nós estamos passando em termos regenerativos, e para chegar nessa condição, deve ser muito demorado. Não, é fácil, Sadel. É só esperar aquele ano, aquele dia, naquela hora, tá lá o vídeo no YouTube, fala disso. Naquele ano, naquele dia, naquela hora, regeneração. Data limite. É facílimo. Entendeu? Regeneração é fácil. Já até chegou. Sabe quando que chegou a regeneração de Paulo de Tarso? Há 2000 anos atrás. Para alguns de nós, chegou hoje. Para alguns de nós, vai chegar daqui 1000 anos. A regeneração não é um quando na cronologia humana. A regeneração é um quando na psique humana. Não é o relógio, o calendário que vai dizer quando chegou a regeneração. É a consciência. Porque quem está muito preocupado com data limite, com o quando, ano, hora, é quem ainda não chegou na regeneração. Porque quem já chegou na regeneração, não está preocupado com isso. Entendeu? Quem já está na regeneração, tem gente que já está na regeneração há 3000 anos. Já saiu dela, já está em mundos felizes. Não é fora, é dentro. Entendeu? Regeneração é sertão, é adentro. Eu decido quando vai chegar a regeneração para mim. Não é uma data. Eu posso decidir que vai ser hoje. Pronto. Regeneração para mim é hoje. Vai ser hoje. Não vou nem esperar meia-noite.
Na hora que o Aloysio falar o assim seja, na prece final, para mim é regeneração. Acabou. Chegou a regeneração para mim. Saí lá fora. O sujeito pegou um pé de cabra, quebrou o vidro do meu carro. Riscou no meu carro o símbolo do Corinthians. E eu sou palmeirense. Eu não perdi a calma, decidi, eu quis não perder a calma, ficar sereno, limpar o que dá para limpar no meu carro e ir para minha casa em paz. Pronto, a regeneração chegou para mim. Eu quis que fosse hoje. Agora tem gente que vai ficar lá olhando na data, no calendário. O Chico deve estar... Aquelas risadas gostosas que ele dava aqui, eu escutei essas risadas. As risadas gostosas que o Chico dava, assim, deve dar umas risadas, não entenderam nada. Eles transformaram ponto de referência em endereço exato. É assim, gente, eu vou explicar agora o que é data limite. Você liga na pizzaria e pede uma pizza. Aí o sujeito fala assim, qual é o endereço do senhor? Aí você fala, Rua fulano de tal, número 4. Aí o sujeito da pizzaria, Flavinha, fala assim, o senhor tem um ponto de referência? Aí você fala assim, olha, é em frente o bar do Zé Tonzinho. O sujeito que tem tutano vai usar o bar do Zé Tonzinho como? E bater no exato endereço. Agora, o sujeito tapado, porque tapado é tampão, né? A visão exígua. Sabe onde que ele vai parar com a pizza? No ponto de referência. E vai insistir para entregar. Não, mas é aqui que ele disse. Data limite é ponto de referência. Mineiro é fã nisso, né? Pessoal de Ipatinga também. Assim, ó, é mais ou menos ali, ó. Mais ou menos ali, mas não é que é ali. É lá pertinho. Só que é o ali de mineiro, né? É ali. Mas não é ali. Pode ser que seja longe dali. É só um ponto de referência. Geral. Um ponto de referência geral. Estamos perto da regeneração? Sei lá. Pode ser que não. E depende do que você considera perto. Tem gente que não aguenta esperar no consultório médico. 1 hora para ele é a eternidade. Já tem gente que espera 20 anos aparecer um medicamento para a doença incurável que ele tem. 20 anos para ele é ali. Então, se eu falar aqui que a regeneração, o céu vai chegar daqui 1000 anos, daqui 200 anos, depende. O que é muito perto, o que é muito longe? É muito relativo. O negócio é esquecer isso, largar a mão desse trem e focar na sua regeneração. Quando vai chegar o mundo de regeneração para mim? Bom, vamos avançar? Tem umas coisas aqui que são gigantes. Ó, na Revista Espírita, no ano 8, março de 1865, olha o texto, o título do texto da Revista Espírita. Onde é o céu? A pergunta. Só que o texto não vai falar de céu. O título é Onde é o céu? Mas sabe do que fala o texto? Felicidade. Começa dizendo assim: é assim que o espírito, progredindo gradualmente, à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Ele não usa o termo céu, usa o termo apogeu da felicidade. Porque a felicidade nos visita. Ela faz breves visitas. Breves visitas.
Mas tem um dia que ela chega de mala e cuia para ficar. É o apogeu da felicidade. Pronto. Agora eu não estou feliz. Eu sou feliz. Céu. Mas vamos entender o que é isso? Porém, antes de ter atingido a culminância da perfeição, goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. A felicidade passa. A criança também frui os prazeres da infância, mais tarde os da mocidade e finalmente os mais sólidos da madureza. Tem alegria que é de criança, tem alegria que é de jovem, tem alegria que é de adulto. A alegria do Francisco. A alegria do Francisco é quando a mamãe dá o mamá para ele, não é, Ju? Ele fica assim, mamá, mamá, mamá. Na hora que entrega, até fecha o olhinho. Alegria do Francisco. A alegria da Ana Clara é quando ela se apresenta no musical da escola. Não é assim? Alegria do jovem. E a alegria do Aloísio, quando ele passa um mês sem tomar anti-inflamatório. Alegria de velhinho. Entendeu? Quando você desabotou o tênis depois que andou 15 quilômetros no sol, sabe o que é aquilo? Céu. Não é? Não é assim? Agora pensa que a consciência atormentada, a consciência perturbada por crimes cometidos, é um sapato 38 num pé que calça 41. Com joanete, unha encravada e andando um percurso de 20 quilômetros. Numa estrada de chão. Entendeu? Isso é a consciência atormentada. Agora você chegou no lugar que você tinha que chegar, tirou o sapato e pôs o pé na aguinha morna de salmoura. Hein? É a consciência liberta de culpa, preconceitos e mazelas. É céu. Paulo de Tarso, no final do livro Paulo e Estevão, desencarnado, encontrando com Jesus, Estevão e Abigail. Tirou o sapato. Não é? Quem leu Paulo e Estevão lembra dessa cena. Céu. Em lágrimas. Agora, você sabe o que é mágico nessa noção de céu? É que esse céu pode ser já. Não precisa ser depois do desencarne, depois da morte. O céu, gente, não é ir morar no nosso lar e andar de aeróbus, não. O povo assiste o filme, fica empolgadinho, né? Não é isso. Céu não é colônia. Céu é aqui já. Esse final de semana, teve um dia que eu combinei com a Juju, falei, ainda não vamos fazer almoço, não, senão vai ter louça. E lavar a louça é um inferno. Né? Nós vamos comprar comida fora. Vão escutando. Aí eu fui num restaurante, pedi a comida e esperei que eu ia pegar o marmitex e levar para casa. Tá aí tudo bem? Cheguei, era 12:30. Era 2:10, eu não tinha sido atendido ainda. Aí eu já estava pilhado. Estava no céu? Não estava no céu. Aí chegou um rapaz que ele vai dar aula de disciplina numa escola que eu trabalho, e o nome da disciplina dele é Felicidade. Olha o nome da disciplina. Felicidade. Aí esse rapaz chegou, sentou com a família e me viu lá, me cumprimentou, né? Saudamos lá, conhecidos. E eu, aflito. Quando deu 2:10, ele perguntou para mim o que estava acontecendo. Aí eu falei, tem 1h30 que eles não trazem meu prato, mais de 1h30.
e eles não me servem. Ele virou para mim e falou assim: cancela, manda cancelar, vai para sua casa, pede um fast food, vai para sua casa, entra na internet e detona eles lá na internet, no iFood, no Uber Eats, sei lá, né? Fazer uma propaganda, dá muito emprego para muita gente, né? Vai lá na internet e detona eles lá, porque aí você se vinga. E eu, como espírito muito evoluído, levantei e falei assim: é mesmo? É isso aí! Agora é a hora do gordinho se vingar. Não se deixa um gordinho 1h30 sem comer. Né? Aí cheguei pra moça e falei assim: cancela. Mas eu esperava, Camilinha, que ela fosse me bajular e falar assim: não se vá. Assim, cancela, eu não quero mais. Ela falou assim: tá ok. Aí, eu que já estava no inferno, fui pro quinto dos infernos. Porque aí mexeu com o orgulho, né? Eu já cheguei em casa com o ciático mais inflamado ainda, sabe? Já cheguei em casa perturbado, desequilibrado, com sanduíche fast food, e já avisei: ó, não vai rezar hoje para almoçar, não. Não vai ter prece, não. A minha esposa tá rindo. Ela foi testemunha ocular da minha queda. Eu já disse: hoje não vai rezar, não. Pois é. Acabamos de comer, aí a barriga tá cheinha, onde você cai em si, né? Parábola do filho pródigo. Aí caindo em si, aí acabou o motivo do desespero, você cai em si, você já vai ficando sem graça, né? Já começa a falar: acho melhor a gente dar uma rezada para melhorar a vibração. Vamos fazer uma prece, escutar um Tim Vanessa. A Juju virou para mim e falou assim: amor, vai lá na internet, não fala mal de ninguém, não escreve nada para ninguém, não. Isso vai te adoecer, isso vai te fazer mal, vai prejudicar alguém. Não faz isso não. Juju. Na hora eu pensei assim: quem tinha que dar aula dessa disciplina de felicidade era a Juju. A Juju sabe ser feliz. Entenderam? E ela ficou lá esperando, resignada, com fome também. No céu. Céu não é quando você nunca sai no prejuízo. Porque na nossa concepção de sucesso hoje, né? O sujeito que nunca leva desaforo, que nunca sai no prejuízo, que sempre sai por cima da carne seca, né? Esse sujeito acha que está no céu. Não está. Aí eu ia lá escrever na internet, exercer meu direito de cidadão, de consumidor. Aí quem ia levar a bronca era a garçonete, porque não contei, mas a moça tinha perdido o meu pedido, tadinho. Ela ia se demitir, a moça ia ficar sem emprego, né? Eu já estava lá comendo meu sanduíche de fast food. E a moça ia ficar desempregada. E aí, eu ia estar no céu? Aí, sabe como é que encerra essa história? Se a Juju não tivesse me socorrido? Um dia, eu ia estar no centro, gravando miudinho, sobre paciência, resignação e misericórdia, e o moço, dono do restaurante, ia sentar para assistir. E eu ia ficar constrangido, envergonhado. Porque houve ali, por algumas horas, né, um descompasso entre a maneira como eu enxergo a vida, que é com os olhos de Jesus, e a maneira como eu estava escolhendo viver a vida. E esse descompasso deixa a gente péssimo, né? E esse sentimento de pesar por ter falhado com Jesus é um inferno.
Já a sensação de ter freado, sabe? A Scania 112, ladeira abaixo, você puxou o freio de mão, cantou pneu, controlou a carroceria e parou o carro em cima, antes que o acidente acontecesse. É aquela sensação do, eu estava embalado no ritmo do mundo, mas alguém me chamou a atenção e eu atendi ao chamado. Eu consegui frear antes. O impulso infeliz. Isso já é um prenúncio, um prelúdio de céu. Aí você já é um parente meio torto e meio distante de Jesus, mas você já começa a se sentir da família. Olha, estou me sentindo meio Aloísio Cristo, primo do João Cristo, né? Tio avô da Maria Cristo, a família Cristo. E aí a gente vai encerrando, ainda com a revista espírita, quando diz assim: a suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever. Eita! Que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Na hora que eu vi esse nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, eu sublinhei, porque agora está um tal de curso no YouTube de felicidade. Curso de felicidade. O sujeito em poucos minutos no vídeo quer definir felicidade. Gente, isso aqui é espírito superior. Se não me falha a memória, é uma mensagem de Santo Agostinho. Olha o que ele está dizendo. Nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever. O vídeo que nós estamos gravando até agora não está descrevendo felicidade. Até agora o que eu fiz foi descrever a nossa infelicidade. Lembra quando eu disse para vocês que a ideia de tentar situar onde está Deus é poder descobrir onde nós ainda não estamos? Eu não consigo ainda conceber o que é a felicidade de Estevão, de Abigail, de Célia Lúcius, né, de Lívia Lentulus. Eu ainda não sei. Eu só sei que não é aquela que eu tenho entendido por felicidade. O céu deles não é o meu, não é o que eu entendia por céu. Então, pelo menos, sabendo onde eles não estão, eu descubro onde eu ainda estou. Eu sei de uma coisa: nenhum desses espíritos superiores se encolerizaria por causa de um bife, de um marmitex de arroz. Eu me encolerizei. Uma coisa eu já sei definir: isso que eu vivo não é felicidade. Felicidade é uma outra coisa. Como é que eu vou rastrear isso? As migalhas do Joãozinho e Maria na floresta. Sabe? À medida que esses espíritos vão evoluindo, gente, eles vão deixando na estrada do tempo um rastro. Sinais. Estudar evangelho, estudar romance de Emmanuel, é sair catando essas migalhas e seguindo a trilha. Entendeu? Seguindo a trilha. Enquanto eu estou ali catando as migalhas no caminho, eu não sei onde eu estou indo. Mas eu sei onde eles estão indo. E eu vou atrás. Para um lugar melhor do que eu estou, E aí, encerra a revista espírita. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de todo sofrimento físico e moral. Eita! A ausência de todo sofrimento físico também. Nem todo mundo que sente dor sofre. Dor é um fenômeno sensorial. Sofrimento é um fenômeno psicológico. Entendeu a diferença, Adel?
A dor é uma expressão sensorial do corpo. O sofrimento é uma expressão psíquica do espírito. O sujeito é feliz quando, mesmo sentindo dores, ele não sofre com aquilo. Como é que é isso, Luiz? A dor está ali, incomoda do mesmo jeito, causa desconforto do mesmo jeito. O que a dor não é capaz de fazer é o sujeito enlouquecer. Sabe aquele sujeito, pessoal que já trabalha no hospital vai lembrar disso. Sabe aquele sujeito lá no quarto do hospital que pega os adereços hospitalares e arremessa gentilmente contra as enfermeiras? E manda sair já do quarto, que ele não quer ninguém ali? Esse sujeito que está com dor, tá, e ele está sofrendo, um sofrimento enorme. Mas tem também aquele sujeito num quarto ao lado, com a mesma dor, mas que recebe todos os enfermeiros do hospital com um sorriso. Não tem? O sofrimento, ele é uma opção. Ele é uma opção. E eu sei de gente que vai estar vendo esse vídeo que vai ficar bravo assim, não, eu sei do que eu estou falando. O sofrimento é uma opção. A dor, nem sempre. Aliás, a dor quase sempre não é uma opção, né? Estou falando quase sempre porque também tem muita dor autoimposta, né? Muitos processos de dor física que são flagelos, né, impostos pela consciência. Mas é uma escolha. Inclusive, permanecer nesse quadro é uma escolha. Viver é perigoso. Guimarães Rosa dizia que viver é perigoso. Sabe por quê? Porque tudo na vida implica em escolhas. Mesmo as situações que a gente não escolheu, é uma proposição de escolha. Sabe? Você não escolheu ter um prego no seu pneu, mas você escolhe ficar irritado com aquilo ou não. Entendeu? Encerrando, por causa da ausência de atritos pelo contato dos maus, é a felicidade nesses mundos. A ausência de atrito, não é a ausência de convivência. Você sabe a diferença? Conviver com pessoas más é diferente de confrontar, atritar, duelar com pessoas más. É diferente. E acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Mãe, irmã e irmãos de Jesus são aqueles que, como Jesus, são capazes de contemplar a Deus e compreender os seus mistérios. Vamos chegar lá? Vamos. Hoje, amanhã, se eu quiser. Até agora. É uma questão de escolha. O céu é resultado de uma decisão. Eu decidi estar com Deus. E onde Deus está? No céu. Tá bom? Até semana que vem. Capítulo 13. A matéria-prima na mão dos benfeitores é o que eu faço no meu dia a dia. E o que eu faço no meu dia a dia só é uva, só é fruto, só é bago suculento,
fruto, né, de vida, se é vivido com Cristo.